Cavaleiros do Zodíaco é um dos animes mais populares, quiçá o mais popular da década de 1980. Se você é muito novo, pergunte a seus pais se eles conhecem, se assistiam, eles vão responder na lata que sim, e que era uma febre, que todo mundo assistia, que todo mundo ia para a casa dos amigos para assistir, e realmente. Eu não sou dessa geração, mas eu acabei assistindo também posteriormente e confesso que é um anime muito bom. Inclusive, esse vídeo aqui vai falar sobre a saga que é dita como a melhor saga de Cavaleiros do Zodíaco, a saga das 12 casas, em que os Bronze Boys, nossos Cavaleiros de Bronze, vão enfrentar os Cavaleiros de Ouro para salvar Saori, que tinha sido atingida por uma flecha do Cavaleiro de Prata. E aí, vamos lá. Essa batalha realmente fez sentido? O vídeo surgiu porque simplesmente eu estava conversando com os amigos, eu fui dar uma caminhada, que eu estou sedentário, e aí a gente começou a discutir. Então, eu vou tentar cravar que essa batalha fez sentido, mas vamos ver se eu vou me perder no argumento. Até porque a gente sabe que os Cavaleiros de Ouro são muito mais poderosos que os Cavaleiros de Prata, que em teoria deveriam ser mais fortes que os Cavaleiros de Bronze. Mas os Cavaleiros de Prata mostraram que são basicamente mercenários, realmente eles têm uma experiência boa de sair do santuário para executar as missões. Então, eles são muito robóticos, podemos dizer assim. Enquanto os Cavaleiros de Bronze surpreendem porque eles conseguem usar o Cosmo direitinho, enfim. Então a comparação vai ser de fato com os Cavaleiros de Bronze, pelo menos os cinco principais, já que os outros realmente são Cavaleiros de Bronze, né? Eles não chegam aos pés dos Cavaleiros de Prata. Então Seiya, Ikki, Shiryu, Yoga e Shun realmente conseguiriam vencer os Cavaleiros de Ouro? Vamos lá, analisando batalha a batalha, começando com a casa de Ares. Mu defende essa casa e a gente já viu que ele tem um poder de telecinese, conserta armaduras no começo lá do anime. E também a gente vê que ele é bem misterioso, enfim, é revelado que ele é o cavaleiro da casa de Hades, que é a primeira casa. Rapidamente ele consegue derrotar Shiryu, Seiya, Shun e Yoga, mostrando o verdadeiro poder que é ser um cavaleiro de ouro. E aí ele conserta a armadura deles e tal, mas aí se fosse numa luta valendo mesmo, Mu teria vencido. Mas aqui o roteiro protege os cavaleiros, coloca Mu ali que é um aliado, Mu dá conselho e também conserta a armadura deles, então beleza. Primeira casa ok, fez sentido, até porque não foi uma luta valendo vida ou morte de fato. Mu meio que testou e mostrou a verdadeira força, deu uns conselhos, ensinou as coisas. E os Cavaleiros de Ouro então seguem para a Casa de Touro. E aqui eles conhecem Aldebaran, que no começo parece ser um pouco sinistro, um brutamontes. Claro que posteriormente a gente vê que ele tem um grande coração, que ele é um cavaleiro honrado e que também, mesmo sendo nerfado na obra, ele tem um grande poder. E aqui a gente tem uma luta interessante, mostra a Seiya, por exemplo, surpreendendo Aldebaran, lembrando que os Cavaleiros de Bronze, além de serem prodígios, eles estão contando com o apoio de Athena, mesmo ferida ali, ela estava usando o cosmo dela para proteger, enfim, dar poder, mas mesmo assim vamos seguir. Aqui a gente tem Aldebaran nocauteando Yoga, Shun e Shiryu, Seiya conseguindo cortar um chifre, mas aí a gente vê de fato que Aldebaran só quis testar os meninos para ver se eles conseguissem subir, e com certeza ele viu que eles eram pessoas boas com o julgamento dele, e basicamente não, literalmente ele deixou passar após treinar eles. Então, basicamente, a casa de Hades e a casa de Todo foi um treinamento para os Cavaleiros de Bronze. Não foi uma luta valendo vida ou morte. Aldebaran basicamente fez com que Seiya despertasse momentaneamente o sétimo sentido, depois ensinou algo para os outros cavaleiros, e assim os nossos cavaleiros passam. Então, até aqui tudo bem. Casa de Hades e casa de Todo, ok. Na casa de Gêmeos, a gente vê que Saga não tá lá, até porque ele é o grande mestre, né? Diga-se de passagem, foi um vilão muito bom, dos melhores. Pra mim, na verdade, é o meu favorito, tá? De todo o Cavaleiro do Zodíaco. E aí ele consegue, mesmo lá da casa do mestre, fazer ilusões e mandar yoga para outra dimensão, entre outras coisas, mas aí de fato Shun consegue, com a corrente dele, desconcentrar é,
Saga que tava lá, e também, se não me engano, tem uma intervenção de Ikki, mas aí beleza. Até agora, Casa de Ares, Casa de Tudo, Casa de Gêmeos, ok. E aí o problema para alguns começa a surgir agora na Casa de Câncer. Máscara da Morte tá lá, é um cavaleiro impiedoso e que também não tá nem aí pra justiça, aí só quer matar, o cara só quer matar. E aí Shiryu fica no mano a mano, até porque já tinha sido criada uma rivalidade entre eles, episódios antes, em que o Shiryu confronta e é uma cena muito boa que o Shiryu vai dar um chute e o Máscara da Morte segura o chute dele com um dedo só, que é o chute do dragão, né? Tudo do dragão é mais forte, é o escudo mais poderoso, é o soco mais poderoso, é não sei o que. Enfim, e aí, beleza, Máscara da Morte usa o Ondas do Inferno, manda o Shiryu lá pro. Acho que é Cocitos o nome. Acho que é esse o nome. E aí, beleza. Tem uma luta interessante, mas aí Máscara da Morte podia vencer. Aqui o roteiro ajuda, tirando a armadura do Máscara da Morte. Aí Shiryu tira a armadura dele. Mas mesmo assim, armadura ou sem armadura, a gente tem um Cavaleiro de Ouro que consegue usar perfeitamente o sétimo sentido. Mas vamos seguir o roteiro aqui. É, Máscara da Morte ficou lá desnorteado porque que a armadura tinha deixado ele. A Athena tava lá ajudando o Shiryu. O Shiryu consegue vencer, ok. Beleza, assim, dá pra aceitar. Dá pra aceitar, beleza. Máscara da Morte não era tão poderoso quanto o outro, mesmo sendo Cavaleiro de Ouro. A Athena ajudou o Shiryu, a armadura deixou ele ficou lá desesperado, ficou com medo. Enfim, beleza, Shiryu venceu. Casa de Leão. A Ioria já tinha aparecido antes, né? Já era um aliado, mas tinha sido atacado lá por Saga, né? Covardemente. Então ele tava lá atacando Seiya porque tava com a mente controlada e só ia perder esse controle mental quando ele matasse alguém. Aí tranquilo, beleza. Ele derrota a Seiya facilmente. Tem uma cena lá que Seiya consegue ver os ataques, desperta o sétimo sentido e acerta um chute nele. Mas é só isso. Fora isso, Seiya só fez apanhar. Aí Cássio chega lá e morre. Aí Ioria vai e deixa a Seiya passar. E aqui temos outro grande problema. A Casa de Virgem, para mim, o cavaleiro mais forte junto com Saga, dos 12 Cavaleiros de Ouro. E aqui a gente tem uma luta que Chaco humilha todo mundo. Aí que chega é humilhado também. Aí vamos lá. A gente tem detalhes muito bons aqui, tem uma luta boa e que aprende meio que a usar a técnica de Shaka, né? Que Shaka abria a mão do sentido da visão para ter mais poder. Então o Ikki, quando recebe o tesouro do céu, ele perde o sentido da visão, do olfato, da audição, e com isso ele consegue controlar e fazer a mesma coisa que Shaka faz, mantendo uma quantidade enorme de poder. Fora que a Athena estava ajudando ele, então ele consegue, podemos dizer, não matar Shaka, ele consegue dar aquele golpe lá para ele se sacrificar, e que Shaka até salva ele depois, vê que eles estão lutando por uma causa nobre. Então, a gente, beleza, vamos dizer que até aqui tá aceitável, tudo bem. Chegando na casa de Libra, eles conseguem libertar Yoga, tudo bem. Aí depois da casa de Libra é a de Escorpião. E aqui pra mim, velho, podemos dizer que começou a perder um pouco o encanto. Querendo ou não, mesmo que alguns discordem, a gente tem da primeira casa até a sexta casa um enredo bem detalhado. Tanto que a quantidade de episódios para derrotar um cavaleiro é até um pouco maior. E realmente, tipo, a gente aqui tá aceitável, a gente gosta. Mas aí a gente tem a casa de Escorpião em que Miro consegue derrotar Shiryu e Seiya. E Yoga volta dos mortos meio que lutando de igual para igual com Miro de Escorpião. Isso aí foi muito forçado. Começa o problema daqui a não fazer sentido. E aí a gente tem uma luta em que de fato o Miro derrota, mas a gente vê que ele teve uma dificuldade muito grande com o Yoga. Enfim, tudo bem. Vamos seguir o roteiro. Isso aqui, essa batalha pra mim não fez muito sentido. Miro salva ele, enfim. Mas eu acho que alguns detalhes dos episódios dessa batalha poderiam ser melhor. Eu acho que mostrou o Yoga muito superior. Acho que Miro também realmente subestimou muito, mas aqui eu achei um pouco forçado. Vamos lá. Depois tem o que? A casa de Sagitário, se não me engano. Será que eu troquei as bolas? Eu realmente não lembro.
Na casa de Sagitário tem aquela mensagem lá de Aioros, enfim, não sei se é antes da Batalha de Escorpião, eu realmente não lembro. Mas depois temos a casa 10, a casa de Capricórnio. E aqui a gente também tem um problema que pra mim Shiryu fica pra lutar com Shura e eles têm o mesmo problema da luta de Yoga e de Miro, que por exemplo, ele vai, luta com Shura de igual para igual, apanha, aí depois, mesmo ajudado por Athena, ele consegue torar um dos braços de Shura, achei que não tinha sentido nenhum isso e consegue dar aquele golpe usando todo o seu poder, que é o último dragão, para se sacrificar, matando Shura. E aí a gente vê que Shura salva ele, né? Vê que os Bronze Boys estão todos certos, mas mesmo assim, o jeito que a luta foi feita, a gente tá falando de um Cavaleiro de Ouro, um Cavaleiro de Ouro muito poderoso. O Shura de Capricórnio é muito poderoso. E beleza, Shiryu eu gosto muito, mas eu acho que também poderia ter sido melhor. Acho que os detalhes, tipo a Athena realmente dando um Cosmo para ajudar e eles conseguindo de fato, acho que faltou clareza nisso. E aí acabou perdendo um pouco de sentido. Mas beleza, Shiryu conseguiu dar o ataque lá, Shura salva ele. E vamos então para a 11ª casa, a casa de Aquário. Camus nem luta, Camus deixa o pessoal passar, Yoga vem e Camus de fato aqui, muita gente também acha que é um problema, mas essa aqui eu achei bem escrita. Aqui a gente vê Camus lutando contra Yoga, mas a todo momento Camus tá lá ensinando Yoga como chegar no nível mais absoluto, apesar que o Camus é mostrado que ele não consegue chegar no zero absoluto, mesmo ele usando o sétimo sentido. Então ele começa a ensinar Yoga, vê que Yoga tá do lado certo, mas faz tudo para Yoga conseguir despertar o sétimo sentido e chegar no zero absoluto. E aí ele morre e Yoga tá lá. Na verdade, Yoga aqui, o que não faz sentido é que Yoga também deveria ter morrido com esse ataque, até porque ele também estava sem armadura. E aí, beleza, tudo bem. Essa aqui pra mim fez um pouco de sentido, porque Camus estava a todo momento querendo que Yoga despertasse todo o poder. Não foi tipo, vamos lutar a Vera aqui, vou derrotar, beleza. Chegamos aqui na casa de Peixes, em que Shun fica lá pra lutar. Aqui também tem um problema, que Shun mostra que tem um poder muito grande, mas mesmo despertando o sétimo sentido, equiparou muito o nível de poder de Afrodite e Shun. E Afrodite aqui também é. Eu não vou dizer que ele é quase um máscara da morte, mas ele é bem impiedoso. Tanto que Saga comenta que ele era o mais temido de todos, porque ele realmente não tem remorso de matar ninguém, não. E aí, beleza. Tá bom, aqui essa batalha também não fez sentido pra mim. E depois tem lá a batalha final, Seiya levando o sacode, depois Ikki aparece, depois Cavaleiros de Ouro sobem, e aí tudo bem, tá todo mundo junto contra o vilão principal, aqui fez sentido. Mas resumidamente, a melhor saga de Cavaleiro do Zodíaco fez sentido? Pra mim, velho, não fez, mesmo eu gostando muito. Essas batalhas aí de Camus não, perdão, de Shura, de Miro e até um pouco da de Shaka também, acabou deixando a desejar, e a de Afrodite também. Mas quer dizer que seja ruim? Não, até porque a gente tá voltando para um anime da década de 80, ou seja, aqui realmente tinha muito protagonismo. Aí não era tipo clichê o protagonista, os protagonistas no caso aqui, vencerem. Até porque hoje a gente espera algo diferente, né? A gente espera de animes em que, por exemplo, personagens coadjuvantes ou até as batalhas sejam mais trabalhadas. E aí, enfim, eu acabei mudando de ideia e pra mim fez sentido sim, faz sentido, é a melhor saga de Cavaleiros do Zodíaco e em breve vai ter um roteiro de como eu melhoraria todo o anime, principalmente aquela saga de Hades que teve muito potencial desperdiçado, mas é isso, eu vou tentar voltar a postar vídeo, tô na correria aqui, tô postando esse vídeo só falando sobre minha opinião, porque é um anime que eu também gosto muito, creio que você também goste. E é isso, se inscreve, deixa o like, o dislike e deixa a tua opinião. Eu gosto de argumentar, até porque a gente deu uma caminhada de 1 hora falando sobre esse assunto, por isso que eu trouxe aqui.